Quantas vezes você já se perguntou por que suas orações parecem não ter resposta? Quantas noites em claro, quantas lágrimas derramadas diante de Deus, quantas promessas lembradas em silêncio, esperando o dia do cumprimento. Talvez você já tenha se sentido esquecido, como se o céu estivesse fechado e suas palavras simplesmente ecoassem no vazio. Mas a verdade é que existe um segredo escondido em um versículo da palavra de Deus que por muitas vezes passa despercebido. E esse versículo pode ser a chave que faltava para que anos de espera e oração finalmente encontrem resposta. Não é raro ouvirmos pessoas dizendo que oram há anos e nada acontece. Alguns até perdem a fé no meio do caminho. Outros continuam, mas com o coração pesado, sem expectativa real de mudança. É como se a oração se transformasse em um hábito vazio, e não mais em uma conversa viva com o Deus que tudo pode. Mas quando mergulhamos nas Escrituras, percebemos que a resposta não está na insistência cega, mas na compreensão do que Deus já deixou registrado em sua palavra. Esse versículo, ignorado por muitos, revela não apenas o caminho para sermos ouvidos, mas também a postura interior que abre as janelas do céu. Ele não é apenas uma promessa, mas uma instrução espiritual clara, um mapa que aponta para o lugar onde as orações encontram eco no coração de Deus. E talvez seja exatamente isso que faltava em sua vida. Não mais pedir de forma automática, mas alinhar sua oração com o que esse texto bíblico ensina. A Bíblia nunca foi um livro de palavras soltas ou conselhos vagos. Cada detalhe, cada versículo, foi colocado ali com um propósito divino. E é por isso que ignorar certos trechos pode nos custar anos de frustração, anos de espera sem resposta, quando na verdade o caminho já estava diante de nós. Imagine descobrir que todo o tempo que você pensava estar esperando por Deus, na verdade Ele estava esperando por você, esperando que você abrisse os olhos para o que já havia sido dito. Esse é o poder da revelação, aquilo que sempre esteve diante de nós, mas só gera transformação quando finalmente compreendido. É como uma chave esquecida em uma gaveta. Você pode passar anos tentando abrir uma porta com força, com desespero, com insistência. Mas no momento em que encontra a chave certa, tudo muda em segundos. A resposta sempre esteve ali, mas era necessário enxergar. E aqui está o ponto mais importante. Quando esse versículo se torna vida em você, sua oração deixa de ser um clamor de desespero e se transforma em uma declaração de fé. Não é mais sobre insistir, é sobre alinhar-se. Não é mais sobre esperar indefinidamente, é sobre posicionar-se no centro da vontade de Deus. E quando isso acontece, aquilo que parecia distante começa a se mover em sua direção. Por isso eu quero que você faça algo agora. Escreva nos comentários uma palavra que resuma a sua oração mais profunda, aquela que você carrega há anos diante de Deus. Pode ser cura, pode ser família, pode ser prosperidade, pode ser libertação. Declare com fé nos comentários, porque este vídeo é mais do que uma mensagem. É um ponto de virada. O simples ato de colocar em palavras aquilo que você busca já é um passo de fé que ativa esse processo. Prepare-se, porque a partir de agora, vamos mergulhar fundo nesse versículo que quase todos ignoram, mas que pode mudar completamente sua forma de orar e de esperar em Deus. Há um versículo que muitos leem, mas poucos realmente entendem. Ele está em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz: "A oração de um justo é poderosa e eficaz." Em algumas traduções lemos: "A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos." Esse é o versículo que por anos tem sido ignorado em sua profundidade. Ele não está apenas dizendo que orar é bom ou que orar consola. Está revelando um princípio espiritual de autoridade. Quando Tiago escreve essas palavras, ele não está falando de uma oração qualquer, repetida mecanicamente, sem fé, sem vida. Ele está falando de uma oração que nasce de um coração alinhado com Deus. A chave está em duas palavras: justo e poderosa. Primeiro, pense na palavra justo.
Muitos interpretam esse termo de forma distorcida, acreditando que significa perfeição, como se apenas os impecáveis diante dos homens pudessem ser ouvidos por Deus. Mas a Bíblia ensina algo diferente. Ser justo não é nunca falhar, é estar em posição correta diante de Deus por meio da fé. O apóstolo Paulo explica em Romanos capítulo 5, versículo 1: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que aquele que crê e se posiciona na fé é visto por Deus como justo. Quando você ora nesse lugar de justiça pela fé, sua oração não é uma tentativa vazia, mas sim uma declaração carregada de autoridade espiritual. É nesse ponto que entra a segunda palavra: poderosa. A oração do justo é carregada de poder. Não porque ele mesmo tenha força, mas porque está conectado ao Todo-Poderoso. Imagine um fio elétrico. Ele por si só é apenas um pedaço de metal coberto por plástico. Mas quando ligado à fonte certa, transmite energia suficiente para iluminar uma cidade inteira. Assim é a oração do justo. Ligada à fonte divina, torna-se canal de transformação, cura, libertação e prosperidade. O problema é que muitos passam anos orando sem se dar conta desse princípio. Pedem com o coração pesado, sem fé, ou vivem de forma desconectada de Deus e ainda assim esperam resultados. É como tentar acender uma lâmpada sem estar ligado à energia. O fio está ali, a lâmpada está ali, mas não há conexão com a fonte. Tiago não apenas afirma esse princípio, mas dá um exemplo concreto. Logo em seguida, no versículo 17, ele lembra de Elias. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Veja o peso disso. Elias não era um ser celestial, não era um anjo. Era humano, sujeito às mesmas limitações que nós. Mas sua oração moveu céus e terra. O segredo não estava em Elias, mas em sua posição diante de Deus e em sua fé. Isso significa que você, hoje, pode viver a mesma experiência. O poder não está distante, não está reservado apenas para alguns escolhidos especiais. Está disponível para todo aquele que entende o que Tiago revela. A oração do justo tem poder. Então, quando você olha para anos de orações aparentemente sem resposta, precisa se perguntar: eu estou orando como justo? Estou me posicionando pela fé? Ou estou apenas repetindo palavras sem acreditar na força que há nelas? Esse versículo é ignorado porque parece simples demais. Mas a simplicidade de Deus é justamente o que confunde a lógica humana. Não se trata de fórmulas complicadas ou de rituais impossíveis. Trata-se de crer, alinhar-se e orar com a certeza de que o céu responde. Hoje você pode transformar sua vida ao aplicar essa verdade. O que parecia silêncio de Deus pode se revelar como um convite dele para que você ore com entendimento. Oração sem fé é apenas fala, mas oração do justo é fogo que sobe aos céus e desce em resposta. Se em Tiago capítulo 5, versículo 16, aprendemos que a oração do justo é poderosa e eficaz, surge imediatamente uma pergunta: como viver essa realidade? Como transformar nossas orações em algo que realmente move os céus e não apenas palavras soltas? O primeiro passo é entender que oração não é um ritual vazio, mas um ato de fé. O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, é categórico. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Ou seja, a oração não começa na boca, mas no coração. Não adianta falar frases bonitas se dentro de você não há convicção. A fé é o combustível da oração. Imagine alguém tentando dirigir um carro sem combustível. Pode girar a chave, pode pisar no acelerador, pode até empurrar o carro, mas ele não vai a lugar nenhum. Assim é a oração sem fé. Parece movimento, mas não sai do lugar. A fé, por outro lado, conecta a sua palavra ao poder de Deus. Mas a fé verdadeira não é apenas acreditar que Deus existe, é também confiar que Ele é fiel para cumprir o que prometeu.
Muitas pessoas oram acreditando em Deus, mas não acreditam em si mesmas como filhos amados que podem receber. Elas oram como mendigos quando deveriam orar como herdeiros. A diferença é enorme. Jesus, em Marcos capítulo 11, versículo 24, declarou: "Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá." Note que ele não diz para pedir e depois esperar ver se acontece. Ele diz para crer no momento em que pede, como se já tivesse recebido. Essa é a postura que transforma uma oração em chave de resposta. Mas há um segundo ponto fundamental: alinhamento com a vontade de Deus. Muitas orações não são respondidas porque pedimos o que não está em sintonia com o propósito do Senhor. Tiago, no capítulo 4, versículo 3, nos lembra: "Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres." Isso significa que a oração não é uma ferramenta para satisfazer caprichos, mas para nos alinhar com os planos divinos. Aqui está o segredo. Quando você ora em fé e em alinhamento com a palavra, sua oração se torna irresistível. Não é mais uma tentativa, é uma concordância com o próprio Deus. O céu se move porque você está falando a mesma linguagem do Espírito. Na prática, isso significa que antes de pedir qualquer coisa, você deve examinar se seu pedido está de acordo com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Por exemplo, pedir prosperidade não é errado, porque a Bíblia declara que o Senhor deseja a prosperidade dos seus filhos. Mas pedir prosperidade para ostentar e humilhar os outros não está em sintonia com o caráter de Deus. Pedir cura não é errado, porque a palavra mostra que Jesus levou sobre si nossas enfermidades. Mas pedir apenas por medo da morte, sem desejo de viver para glorificar a Deus, pode ser uma motivação distorcida. Quando você alinha sua oração com a vontade divina, algo poderoso acontece. A espera deixa de ser um fardo. Você não ora mais na ansiedade de quem se pergunta: será que Deus vai me ouvir? Mas na certeza de que já está sendo ouvido. Essa confiança muda tudo. Ela transforma a forma como você fala, como você age e até como você enfrenta os dias difíceis. A oração, então, deixa de ser uma repetição cansativa e se torna um ato de comunhão viva. Você não fala mais com Deus como alguém distante, mas como Pai. Você não pede mais com medo, mas com confiança. E essa postura abre as portas para que anos de orações aparentemente sem resposta encontrem o caminho certo. Portanto, a partir de hoje, antes de orar, pergunte a si mesmo: estou pedindo em fé ou em dúvida? Estou pedindo em alinhamento com a vontade de Deus ou apenas pelo meu desejo egoísta? Essa reflexão não é para te condenar, mas para te colocar no centro da promessa. Porque a oração do justo, feita em fé e alinhamento, é realmente poderosa e eficaz. Se a oração do justo é poderosa e eficaz, como vimos em Tiago capítulo 5, versículo 16, há outro elemento que sustenta essa verdade: a perseverança. Muitas pessoas começam a orar com fé, mas abandonam no meio do caminho porque não veem resultados imediatos. E aqui está uma das maiores armadilhas espirituais: acreditar que silêncio é sinônimo de ausência de Deus. Jesus, em Lucas capítulo 18, contou a parábola da viúva persistente. Ele apresentou uma mulher que todos os dias buscava um juiz injusto, pedindo justiça contra seus inimigos. O juiz, cansado de sua insistência, decidiu atendê-la. E Jesus conclui: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Lucas 18:7. O Senhor não está comparando Deus a um juiz injusto. Está mostrando que se até mesmo um homem mau atende a um pedido por insistência, quanto mais o Pai Celestial, que é justo e amoroso, não responderá àqueles que perseveram em oração. Aqui entramos em um ponto essencial. Perseverança não é repetir palavras sem sentido. É permanecer em fé, mesmo quando o cenário parece contrário. É continuar crendo que Deus é fiel, mesmo quando o tempo passa e nada muda visivelmente. Essa constância revela confiança.
Tiago, no capítulo 1, versículo 6, nos alerta: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quando oramos e depois desistimos, mostramos que não havia convicção real em nosso coração. Mas quando perseveramos, provamos que cremos no caráter de Deus e não apenas no que vemos. Muitos abandonam anos de oração exatamente no momento em que estavam mais próximos da resposta. É como alguém que cava um poço para encontrar água. Ele trabalha, sua, enfrenta pedras, remove terra. Mas quando está a poucos centímetros da fonte, desiste. Outro vem, continua o trabalho e encontra água rapidamente. Assim acontece no mundo espiritual. Muitos desistem antes da hora. Perseverar não é fácil, porque exige renúncia ao imediatismo. O mundo nos acostumou a resultados rápidos. Tudo está a um clique de distância. Tudo parece instantâneo. Mas a oração não segue a lógica humana. Ela segue a lógica eterna de Deus. Ele sabe o tempo certo, o modo certo e a medida certa. Nossa parte é permanecer firmes, sem desistir. A perseverança é tão poderosa que molda não apenas a resposta, mas também quem ora. Enquanto você insiste em oração, sua fé é fortalecida, sua dependência de Deus cresce e sua visão espiritual se amplia. Às vezes a demora não é porque Deus não quer responder, mas porque Ele está preparando você para sustentar a bênção quando ela chegar. Elias, citado por Tiago, é um exemplo perfeito. Ele orou para que não chovesse e o céu se fechou por 3 anos e meio. Depois orou novamente para que a chuva voltasse. Mas perceba como aconteceu. Em 1 Reis capítulo 18, versículos 42 a 44, Elias se ajoelhou e orou. Mandou seu servo olhar para o céu e não havia nada. Ele orou de novo. Mandou olhar outra vez. Ainda nada. Repetiu 7 vezes até que, finalmente, surgiu uma pequena nuvem. Elias não desistiu na primeira, nem na segunda, nem na 6ª tentativa. Ele perseverou até que o sinal veio. Esse é o retrato da oração eficaz. Não se trata de um pedido isolado, mas de uma vida de constância. A oração do justo é poderosa, porque nasce de um coração que não desiste. É eficaz porque permanece até que a promessa se manifeste. Se você tem orado há anos por algo, não pense que foi em vão. Cada oração é como uma semente lançada no solo espiritual. Algumas brotam rapidamente, outras levam tempo. Mas todas têm seu efeito. Perseverar é regar a semente todos os dias, até que o fruto apareça. Portanto, não desista. Se a promessa está na palavra, continue orando. Se a fé está em seu coração, continue declarando. O silêncio de hoje pode ser o prelúdio da resposta de amanhã. Porque Deus honra os que perseveram diante dele. Se já entendemos que a oração do justo é poderosa e eficaz, e que a perseverança é parte indispensável desse processo, precisamos olhar para outro fator crucial: a intenção do coração. Tiago, no capítulo 4, versículo 3, faz uma afirmação direta. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Essa passagem é um choque, porque nos faz perceber que não basta orar, não basta insistir e nem mesmo crer. A motivação por trás da oração é determinante. Muitos passam anos pedindo algo a Deus, mas com motivações distorcidas. Querem prosperidade apenas para alimentar orgulho. Querem vitória apenas para humilhar o próximo. Querem bênçãos apenas para satisfazer vaidades pessoais. Quando o coração está contaminado por intenções egoístas, a oração perde a força espiritual. Ela até sobe, mas não encontra respaldo diante de Deus. Jesus nos deu o exemplo oposto. Em João capítulo 17, vemos a oração sacerdotal de Cristo. Cada pedido que ele faz está alinhado à glória do Pai e ao bem daqueles que creriam nele. Não há espaço para vaidade, apenas para amor e entrega. Esse é o padrão. Quando nossas orações se alinham a esse espírito, o céu se abre. Mas como identificar a verdadeira motivação? A resposta está na sinceridade.
O salmista declara em Salmo 139, versículos 23 e 24: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oração sincera é aquela que se coloca diante de Deus em vulnerabilidade, reconhecendo fraquezas e pedindo purificação. Muitas vezes não temos consciência de nossas próprias intenções. Pedimos algo aparentemente bom, mas no fundo desejamos apenas satisfação pessoal. É nesse ponto que o Espírito Santo atua, trazendo luz e revelação para alinhar nossos desejos à vontade do Pai. A pureza de intenções não significa pedir pouco ou ter medo de desejar grandes coisas. Ao contrário, Deus se agrada quando seus filhos sonham alto, desde que esses sonhos estejam conectados ao propósito dele. Prosperidade não é pecado, riqueza não é erro, vitória não é vaidade. Tudo depende da motivação. Se a prosperidade for para abençoar, se a vitória for para glorificar a Deus, se a riqueza for para multiplicar o bem, então tais pedidos encontram espaço diante do trono. Jesus resumiu esse princípio em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O problema não está nas coisas que pedimos, mas na ordem das prioridades. Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, Ele mesmo nos acrescenta o que precisamos. É por isso que muitos oram anos e não veem resposta, porque Deus, em sua misericórdia, não concede aquilo que seria a destruição do próprio coração do suplicante. Ele conhece os bastidores das intenções. Ele sabe o que está por trás das palavras ditas em voz alta. Ele vê o íntimo, aquilo que ninguém mais vê. A boa notícia é que podemos ajustar nossas intenções. Podemos pedir a Deus que purifique nosso coração. Podemos transformar nossas motivações, aprendendo a desejar não apenas o que nos beneficia, mas o que engrandece o nome do Senhor. Quando esse alinhamento acontece, a oração ganha força. Não há barreira que resista, porque o próprio Deus se alegra em responder. Pense em Ana, mãe do profeta Samuel. Ela orou por anos pedindo um filho. Sua dor era profunda, sua espera longa. Mas um dia, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, ela fez um voto. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Nesse momento, sua oração deixou de ser apenas um pedido pessoal, e se tornou parte do propósito divino. O resultado foi imediato. Deus lhe respondeu. Esse exemplo mostra o poder da pureza de intenções. Quando a motivação mudou, a resposta veio. Portanto, hoje é tempo de examinar o coração. Pergunte a si mesmo: por que estou pedindo o que peço? Minha intenção é glorificar a Deus ou apenas satisfazer a mim mesmo? Essa reflexão é libertadora. Porque quando sua motivação é ajustada, anos de silêncio podem ser quebrados em um instante. Muitos oram com fé, perseveram, alinham suas intenções com Deus, mas ainda assim não vivem a plenitude das respostas, porque esquecem de algo essencial: descansar em Deus depois da oração. O ato de orar não termina quando as palavras cessam. A verdadeira oração continua no coração, na postura e nas atitudes do dia a dia. Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 24: Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Note o detalhe. Ele não diz para crer apenas no momento da oração, mas permanecer crendo após levantar-se do lugar secreto. Muitos oram, e ao se levantarem, começam imediatamente a duvidar. Passam o resto do dia questionando se Deus ouviu, se vai responder, se vale a pena continuar. Essa postura neutraliza a oração. É como plantar uma semente e logo em seguida cavar a terra para ver se ela está germinando. Nenhuma planta cresce assim. É preciso deixar a semente no solo e confiar no processo invisível.
O descanso em Deus é a prova de que você realmente crê. Quem acredita, descansa. Quem duvida, vive ansioso. É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Perceba, a oração verdadeira não gera inquietação, mas paz. Quando você entrega algo a Deus, a ansiedade é substituída pela confiança. A inquietação revela que você ainda está segurando aquilo em suas próprias mãos. Mas quando há entrega real, o coração descansa. O descanso não significa inatividade, mas sim confiança ativa. Você continua agindo, continua plantando, continua caminhando, mas com serenidade. A diferença está na motivação. Você não age mais tentando desesperadamente resolver por conta própria, e sim cooperando com o tempo e os planos de Deus. Um exemplo bíblico marcante é Abraão. Em Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21, Paulo declara: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão recebeu uma promessa impossível aos olhos humanos: ter um filho em idade avançada. Mas, em vez de viver ansioso, descansou na certeza de que Deus é fiel. Esse descanso se manifesta em gratidão. Paulo diz em Filipenses que a oração deve ser acompanhada de ação de graças. Agradecer antes de ver é a maior prova de fé. Quem agradece já está convicto de que a resposta virá, mesmo que ainda não tenha sinais visíveis. Aqui está o segredo. Quando você ora e depois agradece, está dizendo ao mundo espiritual que acredita. Quando você ora e depois reclama, está confessando dúvida. A língua revela o coração. Se você passa os dias repetindo, nunca vai acontecer, acho que Deus não me ouve, minha vida não muda, então suas próprias palavras estão minando sua oração. Descansar também é escolher não disputar com o tempo. Deus não atrasa. Ele age no momento exato, quando tudo está preparado. Isaías capítulo 55, versículo 8 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Ele vê o quadro completo. Nós enxergamos apenas um fragmento. Confiar é aceitar que Ele sabe o que faz, mesmo quando não entendemos. Por isso, após orar, entregue, declare em voz alta: Senhor, está em tuas mãos. Eu confio. E depois viva como quem realmente entregou. Essa postura vai transformar sua jornada. Porque descansar em Deus não é sinal de fraqueza, mas de fé madura. É a certeza de que aquilo que foi apresentado em oração já tem uma resposta no céu, e no tempo certo se manifestará na terra. Depois de orar com fé, perseverar e aprender a descansar em Deus, há outro elemento que fortalece e até acelera o processo de resposta: a gratidão contínua e a confissão positiva. Esses dois princípios caminham juntos e são como regadores espirituais que mantêm viva a semente plantada na oração. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, escreveu: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que ele não diz para dar graças apenas quando a resposta chegar, mas em tudo, inclusive no processo, inclusive na espera. A gratidão não depende de circunstâncias. Ela é uma atitude de fé. Quando você agradece antes de ver, está declarando que confia no caráter de Deus mais do que nas evidências do momento. Está afirmando que Ele é fiel, mesmo que os olhos naturais ainda não enxerguem mudança. Essa postura move o coração do Pai, porque demonstra maturidade espiritual. A gratidão também expulsa a murmuração. Quem agradece, não reclama. Quem reclama revela incredulidade. O povo de Israel, durante a caminhada no deserto, é um exemplo claro disso.
Apesar de ver milagres extraordinários, o mar vermelho se abrindo, o maná caindo do céu, a água brotando da rocha, ainda assim murmuravam constantemente. O resultado foi uma geração inteira que não entrou na terra prometida. A murmuração trava promessas, mas a gratidão abre portas. Ao lado da gratidão está a confissão positiva. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, lemos: A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso significa que suas palavras têm peso espiritual. Você pode estar orando por cura e, no entanto, passar o resto do dia declarando: Nunca vou melhorar. Essa doença é mais forte do que eu. Essa confissão negativa anula a fé que você expressou em oração. Confissão positiva não é autoajuda. É concordância com a palavra de Deus. Se Ele diz que você é mais que vencedor, declare isso. Se Ele promete provisão, fale de provisão. Se Ele garante paz, confesse paz. A boca deve ecoar o que o céu já decretou. Jesus deu um exemplo marcante em Mateus capítulo 12, versículo 34. A boca fala do que está cheio o coração. Isso significa que a confissão revela o conteúdo da fé interior. Se o coração está cheio de dúvida, a boca transbordará pessimismo. Mas se está cheio da palavra, a boca proclamará vitória mesmo em meio à luta. Uma prática poderosa é unir gratidão e confissão em declarações diárias. Por exemplo, ao invés de dizer "ainda não aconteceu", diga: "Obrigado, Senhor, porque já está acontecendo no mundo espiritual e vai se manifestar no tempo certo." Essa simples mudança cria um ambiente de fé. Lembre-se de Abraão novamente. Em Romanos capítulo 4, versículo 20, Paulo destaca que ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Abraão não esperou Isaque nascer para agradecer. Ele louvou antes, confiando que o Deus que prometeu era fiel. Outro exemplo está em Paulo e Silas, em Atos capítulo 16. Presos acorrentados em plena noite decidiram cantar hinos de louvor. Eles poderiam ter se lamentado, mas escolheram a gratidão. O resultado foi sobrenatural. Um terremoto abriu as portas da prisão e libertou todos os que estavam ali. Isso mostra que a gratidão tem poder de abrir portas que estavam fechadas. Se você deseja ver anos de oração transformados em resposta, faça da gratidão e da confissão positiva parte do seu estilo de vida. Ao acordar, declare: "Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel." Ao enfrentar um desafio, confesse: "Deus está comigo e eu vencerei." Ao se lembrar de sua oração antiga, reafirme: "Eu creio, já recebi, e no tempo certo se manifestará." A gratidão mantém seu coração leve. A confissão positiva mantém sua mente alinhada. Juntas, elas mantêm viva a chama da fé. E quando a fé permanece firme, nada pode impedir que a promessa de Deus se cumpra. Existe uma chave espiritual que muitas vezes é negligenciada por quem ora sozinho: o poder da intercessão e da unidade na oração. Jesus deixou claro em Mateus capítulo 18, versículo 19: "Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus." Essa promessa mostra que a oração ganha força exponencial quando há concordância. Sozinho, você tem poder e autoridade como filho de Deus, mas quando se une a outro irmão em fé, o impacto espiritual é multiplicado. O céu responde de maneira especial à oração coletiva. A intercessão vai além de pedir por si mesmo. É colocar-se diante de Deus em favor de outra pessoa, de uma família, de uma nação. Em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, o Senhor disse: "Busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei." Isso revela que Deus procura intercessores, pessoas dispostas a se levantar espiritualmente por outros. Quando você intercede, não apenas abençoa alguém distante, mas também ativa uma lei espiritual de colheita. Em Jó capítulo 42, versículo 10 está escrito: "O Senhor mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos." Jó estava em sofrimento,
mas escolheu interceder. Como resultado, sua própria vida foi transformada e ele recebeu em dobro o que havia perdido. A intercessão não é apenas altruísmo, é também um princípio que abre as portas da restauração pessoal. A unidade na oração também tem o poder de gerar avivamento. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, lemos que os discípulos perseveravam unânimes em oração e súplicas. O resultado foi o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, algo que marcou para sempre a história da igreja. A resposta só veio depois de dias em que estavam unidos, buscando juntos a mesma promessa. Isso mostra que orar em grupo não é apenas uma formalidade, mas um ambiente em que a fé se fortalece. Quando um está fraco, o outro sustenta. Quando um se desanima, o outro anima. A unidade neutraliza o cansaço espiritual. Jesus também nos deu o exemplo da intercessão. Em João capítulo 17, ele ora pelos discípulos e por todos os que viriam a crer. Até hoje, somos frutos da oração intercessora de Cristo. Se o próprio Filho de Deus intercedeu, quanto mais nós devemos seguir esse caminho. É importante destacar que a unidade não está apenas em estar fisicamente junto, mas em concordar em fé. Duas pessoas podem orar no mesmo lugar e não estarem em unidade. A verdadeira concordância é quando ambos estão crendo e declarando a mesma promessa, sem contradições. Imagine uma família que se reúne para orar todos os dias, agradecendo e declarando a vitória antes de vê-la. Esse ambiente cria uma atmosfera de fé inquebrável, que abre caminhos e traz respostas que talvez demorassem anos, se oradas individualmente. A intercessão também é um ato de generosidade espiritual. Muitas vezes você pode estar orando por alguém sem que essa pessoa sequer saiba. Mas no mundo espiritual, suas palavras estão rompendo cadeias, destruindo fortalezas e abrindo caminhos. Por isso, se você tem orações que parecem não se mover, uma chave prática é unir-se a outros irmãos de fé. Procure alguém maduro espiritualmente, compartilhe o pedido e orem juntos em concordância. Se possível, mantenham uma rotina de oração coletiva, porque isso gera constância e fortalece a perseverança. A Bíblia garante: 1 fará fugir 1000, mas 2 10.000. Deuteronômio capítulo 32, versículo 30. Essa é a matemática de Deus. Na oração, a união multiplica poder. Portanto, não subestime a força da intercessão e da unidade. Deus age quando o seu povo se levanta como um só corpo, em concordância, com gratidão e fé. Essa chave pode ser justamente o que faltava para transformar anos de clamor em resposta imediata. Quando olhamos para tudo o que a palavra nos revelou, percebemos que a oração nunca foi apenas sobre falar com Deus. Ela é sobre alinhar o coração, mudar a perspectiva e entrar em sintonia com a vontade dele. A oração verdadeira não é apenas um pedido, mas uma transformação interior que nos prepara para receber aquilo que já está disponível nos céus. O versículo que muitos ignoram, Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos mostra exatamente esse caminho. Deixar a ansiedade, apresentar tudo em oração, com súplicas e, sobretudo, com ações de graça. Esse detalhe final, a gratidão, é o que abre a porta para viver aquilo que pedimos. Porque quando agradecemos antes de ver, estamos declarando ao mundo espiritual que já cremos na vitória. E o mais poderoso é que esse princípio não tem prazo de validade. Ele funciona para quem está orando há dias, meses ou até décadas. Talvez você esteja esperando há anos pela restauração de alguém da sua família, por um milagre de cura, por uma porta de emprego, por estabilidade financeira ou por um chamado que ainda não se cumpriu. O tempo de espera não diminui o poder da promessa. Pelo contrário, ele se torna o terreno fértil onde a fé é testada e fortalecida. É nesse espaço entre o pedido e a resposta que somos moldados. Deus não está apenas interessado em entregar a bênção, mas em formar dentro de nós a estrutura espiritual necessária para sustentá-la. Uma resposta sem preparo pode se transformar em peso, mas quando aprendemos a orar como a Bíblia ensina,
nos tornamos capazes de carregar a vitória sem que ela nos destrua. Por isso a pergunta agora não é apenas: qual é a sua oração? Mas: você está pronto para viver como quem já recebeu? Porque a fé genuína não espera de braços cruzados, ela age, ela se posiciona, ela declara e ela agradece. A fé que gera resultado é ativa. Quando você decide viver no espírito de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não apenas suas orações mudam, mas toda a sua vida começa a ser transformada. A ansiedade perde espaço, o medo perde a voz, a dúvida não encontra mais morada. E no lugar disso, nasce uma confiança que dá paz mesmo quando a resposta ainda não chegou visivelmente. Essa paz é a prova de que Deus já está agindo. É nesse ponto que você entende que a oração não é um monólogo, mas um diálogo com o Pai. E Ele responde de várias formas, por meio da palavra, de pessoas, de circunstâncias e até do silêncio, que muitas vezes é a preparação para algo maior. Quando sua postura muda, você percebe que até o silêncio de Deus é resposta. Agora, eu quero que você faça algo prático. Escreva nos comentários a frase: eu escolho viver em gratidão antes da resposta. Declare isso como um ato de fé. Essa confissão simples pode se tornar o marco de uma nova estação na sua vida. E se você já viveu uma experiência em que orou, esperou e viu Deus responder de forma surpreendente, compartilhe nos comentários. Seu testemunho pode ser a resposta que alguém precisa para não desistir hoje. Lembre-se, sua história também é instrumento de Deus. Continue mergulhando na palavra, continue orando com gratidão, continue se unindo a outros em intercessão. Cada princípio que você ouviu aqui não é apenas teoria, é uma chave prática para ser usada diariamente. Quanto mais você aplicar, mais rápido perceberá que as respostas não estão distantes. Elas já começaram a se manifestar no momento em que você decidiu alinhar sua fé à vontade de Deus. Porque o Deus que ouve é o mesmo que responde. E aquilo que parecia silêncio por anos pode se transformar de repente em um eco de vitória que mudará sua história para sempre.